Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo ele vai trabalhar o processo de ruptura com a ética tradicional no serviço social. Como base, nós tomamos esse livro da professora Barroco, Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos. Espero que vocês gostem e desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Desde os anos 60 no Brasil, tem início um processo de erosão das bases de legitimação do ethos tradicional no serviço social, propiciando uma renovação e um pluralismo capazes de evidenciar a dimensão política e ideológica da prática profissional e abrindo possibilidades de emergência de uma nova vertente crítica. Aqui nós estamos nos remetendo ao movimento de reconceituação do serviço social, especificamente a corrente de intenção de ruptura, que inclusive nós já temos vídeos aqui no canal trabalhando isso, tá bom? Bom, nos anos 60 e 70, essa parcela de profissionais opta pela participação política e cívica, que amplia a sua consciência social e recusa ideologicamente a ordem burguesa, especificamente aí nesse contexto da ditadura militar, sob a influência, como nós dissemos anteriormente, do movimento de reconceituação e da militância cívico-política, se aproximam então os assentos sociais do marxismo e iniciam experiências práticas voltadas ao compromisso com as classes populares, aqui entendidas como classe trabalhadora. A gente vai entender por que esses termos, em virtude da aproximação equivocada com o marxismo, ok? Começa assim a produção de uma literatura crítica voltada à busca de compreensão do significado da profissão, da participação no debate das entidades latino-americanas. Busca também elementos para a superação crítica dos seus equívocos e questiona as teorias tradicionais, além de denunciar a pretensa neutralidade profissional e anuncia seu compromisso com as classes trabalhadoras, com a classe trabalhadora de modo geral. Então, os assentos sociais, no engajamento político partidário, eles resistem à ditadura, eles rompem com valores conservadores, fazem escolhas pautadas em valores emancipatórios e acreditam na liberdade plena. Movem-se pela intenção de ruptura e também considerando seus entraves. Há ainda a vinculação às lutas gerais dos trabalhadores organizados, ainda que em minoria. Mudam-se as normas do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, os CBAs, exigindo sua democratização e seu compromisso político com os trabalhadores. Porém, neste momento histórico, há ainda a ausência de sistematização ética na profissão. No entanto, isso não impediu que a vivência prática fosse se encarregando de criar um novo ethos profissional, ou seja, um novo perfil profissional pautado em experiências históricas de luta social pela liberdade, sobretudo nesse contexto da ditadura, a construção de uma nova moralidade profissional nos anos 60 e 70, que vai estar atrelada à participação política, onde sua configuração nesse período volta-se para um ethos, para um perfil militante em oposição ao tradicional, em suas formas antigas e reatualizadas, o que aponta para a peculiar origem de uma nova ética profissional que vai se subordinar à opção política, vai beber da perspectiva crítica, mas vai ter uma grande subordinação à questão política, a dimensão política, sobretudo a militância. E aí a gente vai ter a gênese de uma nova moralidade profissional construída na participação política, no trabalho com os movimentos populares, na influência das vertentes críticas do movimento de reconceituação latino-americano, na aproximação com o marxismo e com os movimentos revolucionários, além de também haver um flerte com a militância católica progressista nesse momento. Então, nesta primeira etapa, analisam-se a aproximação entre o serviço social e o marxismo. Depois a gente vai tentar entender um pouco o papel da ética e esse compromisso com o povo, e a sua configuração inicial do assento social como um agente de mudanças importante. Então, vamos entender esses processos de compromisso com a classe trabalhadora. Bom, o ethos profissional de ruptura busca sua identidade no engajamento político e na ação educativa voltada
para a libertação dos oprimidos, né? Lembrando que eles não usam ainda o termo classe trabalhadora aqui, porque há uma interpretação equivocada do marxismo nesse momento. Então, os oprimidos são enxergados, encarados como trabalhadores, né? Embora a gente saiba que esse seja um termo muito amplo, ok? Então, em função desse imperativo moral, o assento social é chamado a se posicionar, agora sim, em defesa da classe trabalhadora, ao enfatizar a luta, né, entre as questões da ética, da educação, da política. O assento social vai construindo uma identidade muito próxima à do militante político, instituído historicamente nos processos de organização dos movimentos e partidos revolucionários, o que vai supor a incorporação de um ethos socialista. No entanto, muitas vezes esses valores vão ser tomados de forma mecânica, né, dando margem a inúmeros equívocos em virtude da aproximação enviesada com o marxismo, ok? Quando os valores e concepções instituídos em contextos revolucionários, eles são transportados mecanicamente para outros contextos, perde-se o seu significado histórico. E se trazidos para o interior de uma profissão, tornam-se ainda mais problemáticos. Então, a aproximação equivocada com o marxismo gerou uma série de equívocos teórico-políticos que rebatem nas tentativas de elaboração de uma nova ética marxista. A ética marxista tradicional deriva da moral dos interesses de classe. A vinculação orgânica entre a teoria marxista e a praxis político-revolucionária evidencia a unidade entre ética e política, entre ética e ideologia. Porém, as interpretações simplificadoras daquele momento histórico, né, dessas unidades, acabam por determinar que a ética fique subordinada mecanicamente à ideologia de classe, quando, na verdade, a ética se objetiva na praxis revolucionária e no conjunto das manifestações culturais, sociais, que buscam construir um novo homem, uma nova sociedade, espaço também objetivador de propostas de construção de uma nova moral. Nessa perspectiva, está em jogo a superação da alienação, da opressão, da dominação entre os homens, buscando construir uma teleologia emancipatória que se objetive através de uma praxis político-revolucionária, né, que vai se articular com a dimensão ética. Então, a perspectiva marxista passa a ser considerada como a corrente oficial da profissão. Só que nos anos 80 nós vamos conseguir romper com os equívocos. Vai haver um amadurecimento teórico-político da profissão e a produção marxista vai superar os equívocos daquelas primeiras aproximações dos anos 60 e 70. Então, o ethos profissional é autorrepresentado pela inserção do assento social na divisão sociotécnica do trabalho como um trabalhador assalariado e cidadão. A formação profissional vai receber novos direcionamentos, como um novo currículo, em 82, depois em 84, um novo código de ética em 86, que é o primeiro código de ética crítico da profissão, que vai inspirar o nosso atual código de ética de 93, né? E a superação desses equívocos anteriores. Nós vamos ter uma figura muito importante, que vai ser a professora Yamamoto, que vai ser a primeira intelectual do serviço social a trazer uma correta interpretação do marxismo para a profissão. Vai se afirmar também a necessidade de mudanças em função da dinâmica social e da vinculação profissional com as lutas da classe trabalhadora. Então, a ética vai ser entendida agora em função de seu caráter histórico e sua fundação na produção econômica da sociedade. A nova ética é então definida como resultado da inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora e, consequentemente, de uma nova visão da sociedade, né, brasileira especificamente. A explicitação dos compromissos políticos visam garantir uma prática voltada às necessidades dos usuários, tratados historicamente, né, em sua inserção de classe, né, por serem classe trabalhadora. O que está de acordo, obviamente, com a politização que marca a intervenção da vertente de ruptura da profissão. A prática do assento social, a prática política, construiu objetivamente uma época de ruptura, mas não ofereceu uma sustentação teórica que contribuísse para uma compreensão de seus fundamentos, né? Então, a gente vai ter essas situações. Bom,
Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, eu espero que tenha dado para introduzir um pouco o processo do processo de ruptura com a ética tradicional, ou seja, com aquela ética conservadora, e a adoção em seguida de uma ética crítica. Embora no primeiro momento a adoção dessa ética crítica tenha se dado de maneira equivocada, em virtude da aproximação enviesada com o marxismo, que vai ser superado nos anos 80 com o amadurecimento teórico-político e ideológico da profissão, onde de fato nós vamos, a partir dos anos 80, nos aproximar do marxismo pelas fontes clássicas e trazer uma correta interpretação da profissão. E a partir daí nós vamos dar os primeiros passos para a correta compreensão da ética. Vale dizer que o Código de Ética, como eu disse anteriormente, o Código de Ética de 86, é o primeiro Código de Ética crítico da profissão que vai inspirar o nosso atual Código de Ética de 1993. Bom, mas esse é assunto para outros vídeos. Lembrando que esse é apenas o vídeo introdutório, nós vamos ter outros vídeos dando continuidade à discussão da ética no serviço social. Em seguida nós vamos trabalhar, o próximo vídeo nós vamos trabalhar os anos 90, a relação da ética nos anos 90 no serviço social. Bom, eu espero que vocês gostem, não esqueçam, se você gosta do conteúdo que nós produzimos, se inscreva e curta esse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Um beijo a todos vocês.